Quantas vezes você já tentou se concentrar em um livro, mas não conseguiu? E aí vem a frustração por não conseguir ler o tanto que gostaria ou não conseguir terminar um livro que começou. Assista esse vídeo até o final porque você vai aprender o que fazer para conseguir ler. Fala meu povo, aqui é a Ana e nesse vídeo vamos falar dos motivos pelos quais você não consegue ler e como vencer cada um deles. Vivemos em um mundo tecnológico em que até o outdoor, que há um tempo era de papel, agora é eletrônico. E essa mesma tecnologia nos bombardeia de diversos estímulos visuais e físicos, pois é só arrastar o dedo para cima que vemos mais e mais conteúdo. Essa nossa conectividade excessiva está nos atrapalhando de fazer atividades que exigem mais concentração, como a leitura. Então, o que eu faço nesses casos? A primeira coisa que eu fiz aqui foi separar em 3 problemas principais para te explicar quais são esses problemas e como você pode resolvê-los. Então, o primeiro problema é a questão da concentração. E a solução é evitar o celular, colocar no silencioso e fazer um detox. Quando eu digo evitar o celular, é colocar no silencioso e tirar de perto de você por 2 motivos. Primeiro, porque eventualmente você vai querer mexer no seu celular e segundo, que você vai querer ver as notificações. Aqui tá cheio de notificação, por exemplo, e eu não tô olhando porque ele tá no silencioso e eu tô olhando para cá. Mas imagina que você tá lendo um livro aqui e o celular ele fica aceso o tempo todo. Então você vai querer ver o que está acontecendo, muito pela questão daquela síndrome que a gente já conhece, que o pessoal fala, é a Fear of Missing Out, que é a síndrome do medo de estar perdendo alguma coisa. Então as coisas, a vida está acontecendo e qualquer besteirinha que acontece na vida social ou nas notícias, você quer estar por dentro por medo de não de estar perdendo alguma coisa, e às vezes você não está perdendo nada. E quando eu vou ler, eu faço um detox do celular. O que é que significa isso? Significa pegar o celular, colocar no silencioso, tirar de perto de mim, mas ficar 5 a 10 minutos sem esse estímulo. Então eu começo a folhear o livro, eu começo a me concentrar para não ir de cara com esse estímulo do celular e acabar tendo uma leitura desatenta. Mas além da tecnologia, nós temos a nossa própria cabeça. Então quem sofre de ansiedade vai saber como é. Você está com a cabeça cheia de coisas, mesmo que ao seu redor esteja tudo em silêncio. Nesses casos, eu gosto de pegar um livro mais simples, então pegar um livro que não tenha tantas complexidades, que seja um livro mais leve. Isso me ajuda não só a não perder o meu ritmo de leitura, como também a esvaziar minha cabeça. Então pegar uma ficção muito boa, sei lá, de repente até reler Harry Potter, ou pegar uma ficção do tipo Deuses Americanos, que é uma coisa mais leve e que se passa muito mais rápido e muito mais fluidamente. O segundo problema que eu quero apresentar para vocês é o problema da produtividade tóxica. E o que isso quer dizer? A produtividade tóxica é essa produtividade em que nós temos que está sempre fazendo alguma coisa, que não existe nenhum momento de ócio e que a produtividade precisa estar em todas as áreas da sua vida. E isso vai fazer com que você queira aplicar leitura dinâmica em tudo, e aqui está a segunda solução. Não faça leitura dinâmica se não for necessário, por 2 motivos. Um, porque a leitura dinâmica tem um escopo de aplicação muito específico. Normalmente em provas de concurso, normalmente em um texto que você vai ler um artigo, então você faz essa leitura dinâmica para saber se esse artigo é do seu interesse ou não. A leitura dinâmica até a gente aplica quando a gente vai escolher um livro, ou seja, você tem uma lista de 10 livros e você não sabe qual dos livros você quer ler. Você vai aplicar a leitura dinâmica nesses 10 livros para saber a sinopse, para saber o caminho que cada livro vai percorrer, mas não vai aplicar a leitura dinâmica para ler esses livros caso você queira aprender de verdade. E por que isso? Porque a leitura dinâmica é uma leitura rápida, é uma leitura que pega informações chaves para você ter uma ideia geral daquilo ali, mas é uma ideia aprofundada você só vai conseguir com a leitura atenta. Então essa ideia de ter que ter lido 12, 20 livros por ano, que tem que ter lido X ou Y, pode ser uma ideia que vai te gerar uma produtividade tóxica. Porque às vezes você não está com o ritmo de ler 20 livros por ano. Você está com o ritmo de ler 5 livros por ano. E assim você vai aumentando. Então, se você aplicar a leitura dinâmica nos livros que você quer ler só para dizer que leu, você está com 2 problemas. Um, porque você está ligando muito para a opinião alheia. E 2, que você está aplicando a leitura dinâmica, uma leitura que você poderia aproveitar muito mais se lesse com atenção. Ou seja, um momento que você está ali para desacelerar, para aproveitar uma leitura, você está naquela produtividade de ter que ler, de ter que fazer. Isso só vai te gerar frustração, só vai te gerar estresse. E aquele momento que era para ser prazeroso, para tornar a leitura uma atividade prazerosa, está tornando uma leitura uma atividade mecânica como qualquer outra. O principal desse problema 2 aqui é você encontrar o seu ritmo. A partir do momento que você entende qual é o seu ritmo, se é 10 a 15 minutos por dia, você sabe onde você está e para onde você quer ir.
Se você quer chegar a ler 1 hora por dia, você tem que começar com um pouquinho até você alcançar, então, o seu objetivo. Mas às vezes o problema não é nada disso que eu falei no problema 1, no problema 2. Na verdade, o seu problema pode ser a escolha dos livros. Você tem escolhido livros ruins e livros ruins não prendem a sua atenção, não são do seu interesse e são muito, muito mais fáceis de abandonar. E como você vai se livrar de um livro ruim? Escolhendo, é lógico, um livro do seu interesse. O que é que significa isso? Significa seguir 4 passos muito simples. Primeiro, você vai fazer uma lista dos seus interesses. E aqui eu coloquei como exemplo culinária italiana, viagens para o norte da Califórnia, inglês. Então aqui você pode chegar no Google e colocar assim, livros para aprender inglês. Olha o tanto de livro que vai sair. Olha o tanto de livro que vai sair. Alguns não tem nada a ver. Por exemplo, esse Sol é para Todos não tem nada a ver. Mas você pode pegar não só Inglês para Leigos, que é um livro super tranquilo, porque é um livro muito introdutório para você. Mas você pode pegar um livro que você já leu em português para ler em inglês. Então você pode colocar, por exemplo, Harry Potter e a Pedra Filosofal em inglês. E aí vai sair, com certeza vai sair, não só a versão física, mas também em algum momento vai sair essa versão online também para você ler. Com isso, gente, fazendo essa lista de livros, os quais você encontrou não só no Google, como também na própria Amazon, porque você também pode fazer a mesma coisa na Amazon, livros para aprender inglês. E aí vai sair essa lista de livros aqui, ó. E aqui vai sair mais específico porque vai ter o histórico de compra das pessoas que querem aprender inglês também. Então nós temos 50 aulas e aqui você vai vendo, ó. Beleza, inglês para conversação. Aí você clica, você dá uma olhada no livro. Você clica aqui, ó, e aí você visualiza a capa, a contracapa. Aqui você vai ver os comentários das pessoas também. Então você vai fazer toda essa parte de fazer um scanner, de fazer a gente pode chamar até de leitura dinâmica desse livro para saber se ele vale a pena, se ele vale o seu tempo. Depois, então, de você jogar na internet, você ir na livraria ou até mesmo na Amazon, você vai fazer uma outra lista de livros que você já fez essa leitura e que vale a pena. Então, você vai pegar o geralzão e vai separar o joio do trigo, vai separar realmente o que você quer ler do que você não está nem aí. Dito isso, você vai então escolher o livro da vez. Pô, eu vou começar por esse livro aqui. E assim você vai conseguir, primeiro, ter um livro do seu interesse e ter um livro que você escolheu para ler. Ou seja, são 2 esforços que você imprimiu nessa atividade e vai ser muito mais difícil de abandonar. E além disso tudo que eu falei, pode também ter o caso de você não ter um ambiente de leitura, e aqui eu deixei 3 dicas muito importantes. A primeira é que nem sempre é sobre quantidade, ou seja, nem sempre é sobre a quantidade de livros que você leu no ano, que você leu no mês, é sobre a qualidade desses livros. Ou seja, você escolher um livro o qual você tem um interesse, que você queira ler e principalmente você ler esse livro com atenção, vai fazer com que você aprenda muito mais e que não seja só mais um check na sua listinha, que você de fato prestou atenção no livro, que você absorveu a história, que você viveu com os personagens. No final das contas, minha gente, é isso, é essa a importância de ler um livro com atenção. É você absorver a história, é você aprender com ela, é você prestar atenção nos detalhes, esses detalhes fazerem parte de você e você imprimir isso na sua escrita, na sua fala, e você vai então melhorar a sua fala, melhorar a sua escrita a partir do momento que você lê com atenção. O ambiente para leitura é muito legal de ter. Esse ambiente que eu tô aqui, não dá para você ver como um todo, mas tem um sofazinho aqui, tem a minha estante aqui, é o meu ambiente de leitura. Mas não quer dizer que eu não leio no meu quarto e tal. Por quê? Porque eu já estou acostumada a ler, eu já leio há muitos anos. Então, ler deitada na minha cama não é problema para mim. Mas, se você ainda não tem um ambiente de leitura, eu sugiro uma boa iluminação e uma cadeira confortável. Você pode ler no seu quarto, deitado? Pode. Mas se você não tiver costume, é muito, mas muito provável que você vai sentir sono, que você vai sentir tédio, porque você não está acostumado com essa atividade. Então, para isso, um ambiente de leitura e um horário de leitura é muito importante. Ambiente, como eu falei, uma cadeira e uma luz, mas o horário de leitura tem que ser um horário, primeiro, que você esteja disponível quase todos os dias, ou pelo menos, sei lá, uns 3 dias na semana. Então, Ana, eu tenho disponibilidade segunda, quarta e sexta, às 19 horas. Então, você pode, então, marcar esse horário para ler. Se você não tem tanta disponibilidade,
coloca de repente 10 a 15 minutos antes de você começar a trabalhar, porque aí você vai estar descansado, então não vai ter aquela desculpa de, pô, tô muito cansado, não consigo me concentrar. Então ter esse horário para você ler é muito, mas muito importante, e pode ser até um dos motivos pelos quais você não consegue ler, porque você não consegue se organizar no seu horário, e às vezes 10 a 15 minutos já é o suficiente para você adquirir esse hábito da leitura, porque imagine, você lendo 10 a 15 minutos por semana, quanto de minutos que você vai ter lido no final da semana. E depois, de repente, até o final do mês. E você vai aumentando isso, até o momento que você vai estar lendo meia hora por dia. Porque a gente não pode pensar que as coisas começam já no alto. Às vezes a gente começa lendo 5 a 10 minutos, 10 a 15 minutos, 20 a 25 minutos, e aí nós chegamos no que nós queremos. Eu, para ler 1h30 por dia, demorou, gente. Não foi de um dia para o outro, de uma vez para outra. Foi realmente aos poucos. Tem dias que eu leio menos, porque tem muita coisa para fazer. A vida não para. Mas eu tento sempre ler todos os dias. E aqui a terceira dica é que ler é uma habilidade. O que é que significa isso? Sabe quando você vai para academia e você está começando a academia? Vamos dizer que você chegou lá na academia, todo bonitinho, toda bonitinha, e você quer começar a fazer academia. O cara lá, o instrutor, ou pelo menos um orientador, vai chegar para você e dizer, ô fulano, pega lá 50 quilos no supino que a gente vai começar o exercício. Ele não vai fazer isso. Ele vai primeiro saber onde você está, para onde você quer ir, quantos quilos você já pegou, assim, qual foi o seu máximo, e a partir disso ele vai montar um treino para você. O que é que isso tem a ver com a leitura? Quando você está começando o hábito da leitura, você não vai pegar um livro super difícil, você não vai pegar um livro super pesado, vamos dizer assim. Você vai começar com livros mais leves e a partir disso você vai aprimorando seus músculos da cabeça e o seu hábito de ler para pegar livros mais pesados, livros mais complexos. E isso significa duas coisas. Você tem que estar pronto para o processo, ou seja, o processo de você construir os seus próprios músculos com calma e com constância. E o segundo, você tem que saber qual é o seu limite. Afinal, se você ficar ultrapassando o seu limite o tempo todo, você vai ficar exausto e um dia vai abandonar essa tarefa. E se você quer ler mais e ser mais inteligente através da leitura, confere o primeiro link aqui na descrição, em que eu apresento para vocês o meu clube de leitura, o clube por assinatura, o Leia Mais. O Leia Mais é um clube por assinatura porque por apenas R$19,90 você tem acesso a um cronograma, a uma aula ao vivo, a um grupo exclusivo e a materiais extras para você entender tudo sobre o livro. Mas não só isso, porque assim que você entra no Clube Leia Mais, você não tem acesso só a esses materiais do livro do mês. Você tem acesso a todos os materiais dos livros que nós já lemos. Esse mês nós estamos lendo A Sombra do Vento, mas nós já lemos Dom Casmurro, A Revolução dos Bichos, nós já lemos Dona Flor e seus dois maridos, e cada um desses livros tem um material para você aproveitar e se deliciar com cada livro e entendê-los principalmente. Então, se você quer ser mais inteligente, mais interessante através dos livros, confere aqui o primeiro link na descrição. E esse foi o vídeo de hoje e eu te vejo no próximo vídeo.